a gente tinha o objetivo de sermos pais, e no meio do caminho surgiu o Quero. E aí iniciou o processo, iniciou o Quero, e aí nós escolhemos a cidade. E aí no dia então, assim, que a gente tava carregando as últimas coisas para sair de São Pedro da Serra para ir em direção a Lages, a Carol descobriu que tava grávida. E aí sim, gerou um turbilhão, né? Processo novo, tudo diferente, e aí começou a pesar, né? E a cabeça, o que nós vamos fazer agora? E na verdade deu tudo certo, porque se a gente tivesse talvez sido pais antes do Quero, talvez não existisse o Quero, talvez se a gente tivesse depois, a gente talvez teria postergado um pouco mais para passar esse momento inicial, então foi tudo no momento certo como tinha que ser. Eu sempre fui uma pessoa muito direta. As pessoas sempre mexiam comigo, daí Bagé é faca na bota. E quando a gente começou o Quero e veio junto a gestação, não sei o que vai acontecendo na gente, mas com certeza aconteceu uma mudança. E eu lembro, perto da inauguração, de umas trocas, de uma certa aflição. Tu pegou o carro e saiu andando em Lages e tu não via nenhum lugar com tanto fluxo e a cidade, aquela sensação de, meu Deus, a cidade tá vazia, que decisão a gente tomou, será que a gente vai ter movimento, né? Era uma rua sem movimento, realmente, né? Eu fui conversar com uma das nossas clientes, que eu também sou cliente dela, e ela falou assim, é muito legal de ver o movimento da loja de vocês e pensar que vocês mudaram aquela esquina e mudaram aquela rua. Vocês são sócios no negócio. Às vezes, né, um vai botar um negócio e o cônjuge não vai ser sócio, não vai trabalhar naquilo. Quando esse negócio é empreender, eu digo que ou o cônjuge apoia aquilo, ou o negócio não dá certo, ou o relacionamento não dá certo. Bom, galera, bem-vindos aí a mais um episódio do podcast do Quero Café, o Essência Q, podcast de negócio do Quero Café, que a gente traz nessa primeira fase aí franqueados do Quero Café, pessoas que trabalham com a gente, uns que já estão há vários anos, uns que estão mais recentes aí, para contar um pouco da sua trajetória, da evolução, dos aprendizados, dos erros e acertos. É um bate-papo aí que está sendo super legal e a galera, principalmente o nosso público interno do Quero Café, está gostando bastante, mas é um conteúdo aberto aí para todo mundo que se interessa um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre montar um negócio, sobre montar um time. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio. Hoje eu tenho aqui os franqueados de Lages, Santa Catarina, e que estão montando sua segunda loja aí na cidade. Não é nenhuma surpresa, né? Já é uma realidade quase abrindo as portas. Em Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul, então. E, por favor, se apresentem aí. Diego e Carol, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carolina, né? Agora franqueada de Lages e Vacaria. Diego Donati, franqueado, esposo da Carol, sócio dela de Lages e Vacaria. Então tá, vamos lá. Quanto tempo que a loja de Lages está operando hoje? Nós inauguramos em outubro de 2023 e nós estamos há 1 ano e 3 meses em operação praticamente. E a previsão de Vacaria, que é a segunda loja de vocês? Dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. Então não vai fechar nem bem dizer 1 ano e meio desde a inauguração Não. de Lages, né? Beleza. Então quer dizer que apesar dos desafios, dá para seguir encarando. Vocês já estão pensando na segunda loja, né? Apesar dos desafios de montar um negócio, entre erros e acertos vem dando certo, que vocês estão pensando numa segunda loja. Na verdade não estão pensando, né? Estão fazendo acontecer a segunda loja, né? Nós passamos... Na verdade, esse desejo de ter a segunda loja já vem lá desde a primeira loja, desde o começo de Lages. A Vacaria sempre foi um caminho para nós, né, no nosso trânsito para lá. E a gente comentava, né, um dia a gente vai ter a segunda unidade e vai ser em Vacaria. Só que esse desejo no início tinha passado, porque a primeira loja iniciou com um movimento muito forte, muito alto, e a gente tinha desistido por um período, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente tem que evoluir em muitos aspectos, e de repente as coisas começaram a se alinhar, começaram a se organizar, e a gente pensou sim, e trocou uma ideia, trocou muitos áudios, muitas mensagens para ver a viabilidade desse projeto, e depois de muitas indas e vindas, está saindo do papel. Boa. Quando tu diz o sonho de Vacaria,
ou de mais uma loja, talvez ela era até antes da primeira loja, assim, antes de começar a Lages, assim, né, de entrar nisso e pensar em ter mais de uma loja, né, que é um cenário que vem acontecendo com vários franqueados do Quero Café, dando um passo para sua segunda, para sua terceira loja. Voltando um pouquinho antes, assim, super rápido, um pouquinho da tua história profissional, Diego e Carol, contem um pouquinho do que vocês faziam antes e um dos dois cheguem no ponto do porquê eu quero café, onde surgiu essa ideia de empreender. Se não me falha a memória, nenhum de vocês, antes do Quero Café, já empreendia, né? Vocês trabalhavam... Sim. A gente era CLT, no caso, né? Eu sou de Bagé, sou lá da fronteira, e eu saí da minha cidade para trabalhar, né? Então, eu me formei veterinária e saí para trabalhar no ramo, né? Trabalhei numa empresa por 5 anos, né? Foi onde eu conheci o Diego. E nessa mesma cidade onde eu morava foi onde eu conheci o Quero Café, porque eu fui cliente do Quero Café de Montenegro por esse tempo todo que eu estive lá, né? Já conheci o Quero de Teutônia também, que eu tinha familiar que morava lá próximo. Foi o primeiro Quero que eu conheci. E quando eu fui morar em Montenegro, eu descobri que em Montenegro também tinha um Quero, né? E a partir daí eu comecei a ser cliente assídua lá do Quero. Eu comecei a ter um pouco mais de contato com a história. E depois eu apresentei o Quero pro Diego, que foi quando ele conheceu. Quando a gente se conheceu, na verdade. Mas aí tu apresentou o Quero pro Diego como um lugar para ir. Um lugar não pra ir. Não como um negócio ainda. Não, como um lugar pra ir. Como negócio veio mais pra frente um pouco. Ou como lugar para se encontrar, né? A gente se encontra. Eu sou técnico em agropecuária. Trabalhei minha vida inteira no mesmo ramo. No mesmo ramo que a Carol também. E anteriormente eu trabalhava com a família, então, né? No setor rural. O Quero Café, ele apareceu na minha vida através da Carol. Eu ouvia falar do Quero Café, mas na minha cabeça o Quero Café era uma coisa distante de mim, sabe? Era um negócio que eu nunca imaginava que o Quero Café tinha nascido em Teutônia. Para mim, ele tinha vindo de fora E tu estudou em Teutônia, né? Eu estudei em Teutônia quase 3 anos. E até que um dia, a Carol, nós fomos visitar, então, uma tia dela que mora em Westfália, e naquele dia a gente vamos dar um pulo no Quero Café, vou te apresentar lá, e entramos, pedimos um sorvetop naquele dia lá. E aí ficou por isso, visitamos, gostamos do lugar, e aí depois, então, no passar do tempo, a gente começou a frequentar em Montenegro, né? Com o Thiago lá. Mas até ali a gente não sabia, eu não sabia, na verdade, que era uma franquia, assim, que existiam filiais e mais. Até que um dia a gente não tinha nada pra fazer no domingo à tarde, eu e a Carol, e eu precisava ir para Caxias do Sul. E a gente aproveitou aquela tarde, aquele domingo, foi para Caxias, e na volta a gente programou, vamos passar no Quero Café de Farroupilha. A gente, era já 8 horas da noite, já estava escuro, para comer um sorvetop novamente, né? E naquele dia a Carol me apresentou falando que era uma franquia. E no mesmo momento a gente mandou mensagem, entrou em contato. A gente viu no próprio cardápio lá os contatos, e no mesmo dia nos responderam. No dia seguinte já marcamos uma conversa e dali pra frente é só história Muito bom. que a gente tá construindo. Que legal. E isso foi, assim, entre a primeira vez que tu foi em Teutônia até essa de Farroupilha, deu uma jornada, deu alguns meses, assim? Eu nem me recordo, mas não foi um período tão longo entre uma data e outra, não. E aí, quando a Carol falou, isso é uma franquia, mas aí era uma curiosidade ou já era, quem sabe, a gente coloca um negócio desses? Como é que foi, de onde virou isso de saber que era franquia até virar um sonho, uma realização? Nós tínhamos um sonho de montar um negócio, né? Mas nada concreto, nada pensando em alguma coisa específica. Eu acredito que, como a maioria dos brasileiros tem o sonho de empreender, né? Tipo, a gente também tinha o nosso. Sim. A gente tinha procurado outras franquias, outros modelos de negócio, mas nenhum que a gente concretizou, que brilhou os olhos, que a gente pudesse avançar, né? E era franquia, os outros modelos que vocês olhavam também, franquia, pensavam em ideias de vocês também? Também. Não, franquia. A gente pensou em alguns, nada concreta, coisa que tu sonhava, idealizava, mas nada, e algumas a gente tinha procurado. E a do Quero foi meio por acaso ali, a conversa meio informal, vamos abrir o site para olhar as unidades que tem, a gente olhou as fotos,
E, seja um franqueado. Tem um número de telefone aqui, vamos entrar em contato. E aí foi que a gente falou com Com o Eduardo. o Eduardo. E aí começou. Bom, e aí depois conversaram. Isso vocês já tinham conversado daí com o Thiago lá em Montenegro, assim, falando sobre o negócio? Ou primeiro vocês conversaram com o Edu, com o time de expansão? Primeiro a gente conversou com o Eduardo, né? Daí um dia nós estávamos trabalhando em Montenegro e a gente foi almoçar no Quero lá. E o Thiago, nesse momento, estava lá na loja, né? E aí eu falei pro Diego, aquele lá que tá no caixa lá é o proprietário de Montenegro, é o Thiago. E aí o Diego, vou chamar ele pra conversar, né? Eu disse, não vai chamar ele, como é que vai chamar ele pra conversar, né? Não deu outra, né? Ele passou perto da mesa, o Diego já chamou ele pra conversar, pra trocar uma ideia, saber como é que funcionava o negócio, que tinha entrado em contato com o pessoal da franquia, e vamos trocar uma ideia. E o Thiago, ele já sentou, ficou mais de uma hora conversando ali com a gente, passando um pouco da ideia pra nós. Aquele dia lá foi muito importante para nós. A gente sempre, quando eu posso falar com o Thiago, eu sempre falo isso com ele, que aquele dia que a gente trocou uma ideia com ele lá foi super importante para... Aí depois a conversa com ele, que a gente teve a primeira reunião com o Eduardo, depois posteriormente contigo e com ele também. Então, aquela conversa com o Thiago que nos deu um norte, assim, e saber, cara, vamos encarar, porque a proposta é legal, a proposta é muito boa do negócio. E nessa conversa ele falou só das coisas boas, assim, do Quero Café? Com certeza não. Ele foi mais do que sincero, falou todos os pontos. Falou do negócio em si, que era muito bom, mas que a gente tinha que estar preparado psicologicamente, principalmente como casal, por trabalhar junto, né? Porque também ele é um exemplo, né? Ele trabalha com a esposa dele. Pelos desafios que iam vir por aí, né? Que a gente tinha que estar muito preparado psicologicamente, como um casal, bem estruturado, porque muita coisa ia acontecer nesse período de loja ali, principalmente de inauguração. Então ele fez ele abriu para nós totalmente o negócio, assim. Todos os lados negativos. Depois desse dia, depois dessas conversas, começou um tour, né? Por todos os Queros Café, pra gente conhecer, e a gente conheceu inúmeros, né? A maioria, pelo menos aqui da região, foram todos. Conheceu o modelo, como funcionava, conversar com outros franqueados também foi muito importante. E todo mundo muito aberto, muito solícito, sabe? Muito sincero. Bem sincero. A gente, eu lembro, um outro franqueado às vezes pergunta, vai um pessoal vir aqui conversar comigo, o que tu quer que eu fale para eles? Fala a vida real, né? Se naquele dia acontecer um monte de problema, tá tudo dando errado, né? Aquele dia que as coisas descalibram bastante, fala isso, a pessoa precisa estar com uma expectativa alinhada de que não vai ser tudo 100%, não vai tudo funcionar a mil maravilhas, né? Que eu acho que muitas vezes antes colocou, né, o sonho de vários brasileiros, até mais ou menos se fala em 60% das pessoas têm intenção, têm vontade, têm o sonho de empreender, mas muitas vezes a gente não imagina o tamanho do desafio que é empreender, né? E não que essas conversas nos deixem 100% preparados, mas elas ajudam a gente a alinhar a expectativa, né? Às vezes a gente tem uma expectativa criada de que vai ser tudo fácil e agora eu vou ter uma vida muito mais flexível e tudo vai dar certo e eu vou ter um retorno financeiro muito alto, que sim, é o que muitas vezes a gente busca, mas junto a isso vem uma série de outras adversidades, de outros desafios que a gente tem que aprender a lidar. E isso é legal, a gente, como marca, como Quero, incentiva, quer muito que alguém que venha colocar um Quero Café sente e converse com franqueados que já estão operando, né? E uma coisa, estava ouvindo falar essa comparação, né? O Thiago e a Morgane também trabalham juntos lá no Quero Café, mas no início, né, da jornada deles, o Thiago começou e depois a Morgane largou o trabalho dela para trabalhar junto. Vocês dois, os dois já começaram no Quero Café. Como que foi essa decisão, assim, de largar tudo, né? Largar o CLT, largar uma segurança, ir para uma cidade da onde vocês moravam, Montenegro, né? São Pedro, né? Enfim, quantos quilômetros? 200, 300? 280. 280, quase 300 quilômetros. Essa decisão dos dois largar, assim, a partir daquele momento ninguém mais tinha uma segurança, né? Como que foi tomar essa decisão como casal, assim? Gera apreensão, porque, querendo ou não, a gente tinha uma certa estabilidade, a gente já estava há muitos anos no ramo, mas não tivemos que pensar muito, sabe? A gente só tinha o desafio, cara, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai dar conta? Será que isso
a longo prazo vai ser bacana, mas essas dúvidas, logo conhecendo o projeto, conhecendo o modelo, para nós elas foram sanadas e não gerou, né, muita apreensão na hora de tomar essa decisão, né? Que era o que a gente se identificou com o projeto. É diferente de ter com todas essas conversas com outros franqueados, então isso nos deu uma segurança para tomar essa decisão. E fomos. A decisão de estar a 280 quilômetros foi uma decisão nossa por se encantar pela cidade que a gente foi, né? Porque a gente tinha outras opções que seriam mais próximos, até para ficar. Mas a decisão por ir para Lages foi uma decisão realmente de se identificar com a cidade. Sempre tem aquele sonho de morar no litoral, tinha oportunidade também, mas a cidade de Lages nos chamou atenção. Então a distância não veio muito a pesar nesse momento, né? E sim estar no lugar que a gente gostaria de estar e se identificar com o projeto, né? Na jornada de decidir, né, de vocês começar a falar com a gente lá, vocês lembram quanto tempo levou até vocês decidir de fato a cidade e o ponto? Porque Foi vocês dia cogitaram outras cidades, né? Enfim, né? Quanto tempo foi essa 30 decisão? dias, porque foi dia 12 de março que a gente definiu, que a gente mandou a mensagem, né, pro Eduardo, e dia 12 de abril a gente tinha definido Lages. Já o ponto ou a Lages? Lages. Lages. Daí Lages, depois começou a busca do ponto, né? Claro, uma coisa tu fala assim, a gente não teve que pensar muito, a gente teve segurança e foi e tomou a decisão. Mas o frio na barriga, ele Exato. vai indo e voltando, né? Sim. E eu lembro, perto da inauguração, de umas trocas com vocês, né? Contigo, principalmente, de uma certa aflição. Se não me falha a memória, tu tinha ido na loja de Guaíba, talvez. Alguma loja tu tinha ido e tinha um movimento alto, né? E tu pegou o carro e saiu andando em Lages e tu não via nenhum lugar com tanto fluxo e a cidade, aquela sensação de, meu Deus, a cidade está vazia, que decisão a gente tomou, será que a gente vai ter movimento, né? Então, às vezes a gente consegue acalmar, né, a nossa ansiedade, a nossa aflição, mas às vezes ela volta, né? E foi perto do período de inauguração isso, né? Essa. Bem como tu falou, do tomar a decisão ali, vou sair daqui, vou me mudar, vou pra Lages, ali tudo certo, né? Os ânimos estavam bem tranquilos. Agora, o momento que começou a obra, né? Que a gente escolheu o ponto que começou a obra e que a gente começou realmente a ver o movimento da cidade naquele ponto, durante a noite. E aí foi quando começou a bater o frio na barriga. A Carol ainda continuou por um período ainda, né, no antigo emprego e eu acabei saindo um pouco antes para tocar a obra. E eu ficava sozinho lá, né? E eu ficava de noite, acompanhava o movimento e aquele local morria à noite, né? Tipo, passava em outro. E eu, o que a gente fez, cara? Pra onde que a gente foi? Que cagada. E aí, cara, tu começa a bater biela, né? Tu começa a ficar preocupado e aí com quem eu vou conversar? Vou mandar uma mensagem pro Matheus, né? E aí vai, são 5, 6 minutos de áudio trocando aí. E aí, demonstrando aflição e ao mesmo tempo querendo escutar alguma coisa que pudesse nos acalmar. E nós tínhamos uma expectativa para a inauguração e foi totalmente diferente. A gente tinha uma expectativa de começar lentamente, o pessoal conhecer. E foi totalmente ao contrário. Aquela loja encheu, a gente não sabia mais o que fazer, já não sabia mais para onde correr. Então foi um período muito feliz, porque foi bem diferente do que a gente imaginava quanto a movimento, mas também, por outro lado, bem desafiador, né? Bem complicado para quem está aprendendo o modelo de negócio, né? Mas até chegar ali foi tenso. Né? É muito legal ter essa troca, às vezes, com os clientes, nossos clientes, né? Porque era uma rua sem movimento, realmente, né? Tem muitos empreendimentos em Lages que eles não são localizados no centro, que eles são localizados em alguns bairros, que é onde o movimento à noite é bem forte, né? E até esses dias agora, perto do Natal, eu tava comprando alguns presentes e eu fui conversar com uma das nossas clientes, que eu também sou cliente dela, e ela falou assim, é muito legal de ver o movimento da loja de vocês e pensar que vocês mudaram aquela esquina e mudaram aquela rua. E é muito legal de ver essa mudança, assim, que aquele espaço é lindo, foi muito legal que vocês vieram pra Lages e conseguiram mudar aquele lugar. É muito legal escutar isso, assim, porque a gente também naquela época pensava, cara, como é que vai ser, né? E realmente mudou, agora tem outras lojas, tem empreendimento na frente, estão construindo prédios ali perto e tem movimento durante a noite.
tem muito movimento durante a noite. Isso é muito gratificante, né? De ver como transforma. E, na verdade, esse relato que aconteceu ali pré-inauguração e que dá para ouvir, ouvindo vocês, a gente volta a viver isso de novo, né? É super normal. É quase como... É a diferença da teoria e da prática. Né? Vocês vinham se preparando, querendo empreender, conversa com pessoas, estuda, escuta todas... Aflições parecidas vocês escutaram, né? Dos franqueados, mas quando é a gente mesmo, o sangue corre diferente. É isso que muda quando a gente é o responsável mesmo e decide abrir um negócio. Porque a gente pensa, cara, se não tiver movimento, se o que a gente está montando nessa esquina não fizer vir pessoas para cá de noite, quem paga essa conta? Nós, vocês dois. Né? E isso começa a pesar, dá uma aflição, dá uma angústia, né? Então, nessas trocas, nesses áudios, momentos que a gente também, que eu preciso exercitar e lembrar que eu também passei por isso. Que, na verdade, toda nova loja eu também passo. Porque ninguém tem uma bola de cristal para saber e dizer assim, cara, que vai sair bombando, vai sair fervendo. A gente tem uma expectativa, a gente gostaria que isso acontecesse, mas depende de uma série de variáveis. É muito difícil de cravar isso, né? A gente olha hoje das 65 lojas, quantas lojas têm um movimento muito maior do que a gente imaginava? Outras que talvez a gente achava que ia arrancar um pouco mais forte, arranca um pouco mais devagar. Então, assim, o cenário inicial ele é difícil de prever, né? Tanto é que a gente pensava, né? Bom, a gente está em Lages, nós já temos algumas lojas em Santa Catarina, mas mais no litoral e lá no oeste, lá em Chapecó. Então, talvez os moradores de Lages pouco conheçam a marca do Quero Café. E talvez vai ser um início mais ok, mais devagar. Não é um ponto tão movimentado, não é uma rua de tanto fluxo. Talvez a gente vai começar um pouquinho mais devagar. Da gente, como estratégia que sempre teve, não faz grandes divulgações da inauguração, não faz momentos. E mesmo assim a gente abriu as portas e em 2, 3 dias a gente estava bombando. E aí causa aquilo que a grande maioria dos franqueados, a grande maioria passa, que é uma fase muito desafiadora, né? O final de toda aquela pressão da obra, de finalização e também de uma necessidade de abertura, né? Porque em algum momento a loja tem que abrir, não dá para levar mais 6 meses e fazer tudo com muita calma, afinal a gente tem contas a pagar, né? A gente precisa começar a fazer o negócio faturar. E a gente começa, abre, só que nem nós como empreendedores e nem o nosso time está preparado para aquele movimento. Por mais que a gente faça o treinamento, porque daí o que a gente está falando aqui acontece a mesma coisa que a gente vai para o operacional. A gente treina, mas a hora que a gente abre as portas e começa aquela comanda, a impressora a imprimir os pedidos, o sangue ferve diferente. A gente tem a curva de aprendizado, né, para a gente aprender a fazer esse café, o sorvetop, tá? Só abre um parênteses. Não sei se já tinha contado para vocês, mas esse está desde, assim, ó, não desde a inauguração do Quero Café, mas desde, sei lá, 2, 3 meses. E ele ele foi inspirado numa taça de sorvete que a gente comia de tarde no colégio, lá no Colégio Teutônia, a gente ia lá no Derrinha. Uma avó de um amigão meu aí. E a gente comia o colegial lá, que era um sorvete com chantilly, com sorvete creme, com amendoim, com calda de chocolate. Então a gente deu uma incrementada ali. O sorvetop foi inspirado naquilo, né? Então ele tá desde o início no cardápio, ele vende bastante e é uma combinação boa. Então tem uma lembrança afetiva também dessa taça aí, de antes da gente ter um time todo que ajudava, que era aí o Felipe inventando os produtos ali, pesando em cima da balança, fazendo custo e postando no Instagram, né? Mas enfim, é legal de viver e não esquecer isso. E fica essa provocação, né? De agora, quando a gente abrir a segunda loja. Talvez, na verdade, quando esse podcast vá para o ar, a gente já esteja com a loja de Vacaria inaugurada. E a gente vai passar por desafios parecidos. E eu queria ouvir um pouco vocês de como está a expectativa de vocês quanto a esse novo desafio, assim, né? De como foi a evolução de vocês. Podem... né, se divida um pouco na fala, desde daquele momento da primeira semana lá, de aflição, da inauguração de Lages, a evolução de vocês nesse 1 ano, assim, 1 ano e pouco de operação, ao momento que vocês se encontram agora para montar a segunda loja. Então, falem um pouco aí sobre a evolução e os aprendizados dessa jornada. Falando nessa evolução, assim, que a gente está
tá num clima bem mais organizado na loja, a gente tá tirando um pouco o pé, digamos assim, até para conseguir dar andamento na segunda loja, né? E nos últimos dias agora, a gente acabou tendo que voltar para operação alguns dias, realmente entrar de novo de cabeça faz a gente relembrar tudo que a gente passou lá no início, sabe? De ter que ir pra frente, ter que fazer acontecer, não ver, entrar na loja de manhã sem saber a hora que ia conseguir ir embora, ter que fechar as portas, às vezes fechar as portas depois da meia-noite. E nesses dias, agora no final de ano, que a gente acabou alguns dias tendo que entrar na operação de novo, a gente fez relembrar todos esses dias, assim, sabe? Do que a gente passou lá no início. O início ele é tenso, porque da mesma forma que nós tínhamos uma época quase 30 pessoas, tinha 30 pessoas trabalhando conosco lá, que não conheciam a operação, nós também não conhecíamos, então o aprendizado é nosso, o aprendizado é deles, e nós gerenciando esse processo, gerenciando essa galera, então acaba que abre loja, fecha a loja, tem 24, 25, 30 pessoas dependendo de nós, fazer o processo andar, tem clientes, loja bombando. A gente chegou um momento até de exaustão, mas a gente botou a cabeça no lugar, começou a pensar um pouco mais estrategicamente. Só que nosso movimento praticamente nunca baixou, né? E sempre se manteve, mas os problemas eles vinham e voltavam, iam. Nós tivemos momentos muito bons, momentos que estavam mais desafiadores, mas de um tempo para cá, para conseguir pensar nessa segunda loja, a gente teve que tomar algumas decisões. E uma dessas decisões, botar alguém que pudesse nos dar um auxílio na loja, no dia a dia, pessoas com quem a gente pudesse confiar, que pudessem fazer o processo andar, mesmo nós não estando lá. Mesmo assim, problemas vêm, problemas vão. A segunda loja agora, a gente acredita que os mesmos problemas vão retornar, eles vão voltar, vão ser problemas talvez diferentes, mas a nossa forma de encarar eles talvez tenha mudado bastante, né? Com aquela pressão inicial de não saber o processo, não saber como funciona, esse nós já temos bem alinhado. Porém, vai acontecer, a galera nós vamos ter mais 20 e poucas pessoas trabalhando conosco que vão conhecer o processo, mas a gente alinhar, gerenciar essa galera, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, mas a gente vai voltar a abrir loja, a gente vai voltar a fechar loja, a gente vai voltar a trabalhar todos os dias da semana. Esse é um processo que a gente espera que a médio e longo prazo a gente consiga, talvez em prazo bem mais curto do que foi Lages, a gente consiga deixar a casa organizada. Né? Sim, acho que é o aprendizado de liderança, né? Os problemas vão ser praticamente os mesmos, né? Vai mudar a forma que a gente encara eles, a forma que a gente resolve eles, porque a gente já passou por isso, a gente tem um pouco mais de inteligência emocional, a gente tem um pouco mais de experiência para lidar com aquilo, mas criar a expectativa de que a gente não vai passar, na verdade, é impossível isso, né? De novo, são 20 e poucas pessoas, daqui a pouco lá, numa nova loja, a gente enfrenta um movimento diferente, e isso também causa uma certa aflição, né? Porque, nossa, mas a outra loja inaugurou, nesse dia eu tinha vendido tanto já, não tem quem vai montar um negócio que não faça conta. Né? E é normal viver isso. Eu lembro assim, nas primeiras lojas nossas, tinha dias que às vezes não tinha um movimento tão legal como a gente gostaria. A gente pensa, meu Deus, será que eu estou fazendo tudo errado? Será que eu errei com muitos clientes e os clientes não estão voltando? E aí o cara pega o carro e vai dar uma volta na cidade para ver como é que está o movimento nos outros lugares. Isso vai acontecer também. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta loja, né? A gente vai ao tempo inteiro, assim, tá se provocando, querendo saber se a gente tá fazendo um trabalho legal. E eu acho que o ponto principal não é que a gente ignora o erro, mas a gente vai entendendo que o erro faz parte e que nós temos que resolver e corrigir ele. Mas ele vai acontecer, não é assim, deu um problema aqui num pedido, ok, faz parte. Não é bem assim, a gente tem que tentar trabalhar, entender o porquê aquilo, tentar resolver, tentar minimizar aquilo, mas saber que sim, que ele vai acontecer. E no meio dessa jornada ainda, né, não bastasse todo esse desafio, que na verdade tá rápido, tá, galera, né? Se a gente tá falando e não vai dar nem 1 ano e meio, a gente tá com a segunda loja sendo implantada aí. Talvez em outros modelos a coisa tem franqueados, modelos aí que às vezes conseguem ter 3, 4, 5 unidades em 1 ano. Nosso negócio é muito mais complexo, né, de operar. Então, mas mesmo assim a gente entende como um período super rápido, assim, né?
ainda mais com, no meio de tudo isso, a vinda de um filho, né? O Santiago. E como que foi, assim, podem misturar um pouco essa questão até do filho, com vocês trabalharem em casal, assim, com essa decisão aí que vocês tiveram, porque no Quero nós temos vários franqueados que trabalham em casal, e muitas vezes as pessoas também quando chegam querendo como funciona isso e tal, se dá certo, não dá certo, se vocês quiserem dividir um pouco de como é essa jornada, até inclusive, né, porque vocês são um casal e vocês são sócios, mas vocês são dois donos de uma loja, né? Se não tem combinados feitos entre o papel das partes, a chance de não funcionar muito bem o gerenciamento da equipe, ou às vezes até de afetar o relacionamento, é grande, né? Então, divida um pouco os aprendizados aí dessa jornada de vocês como casal, como sócios aí à frente do negócio. A gente, na verdade, descobriu a gravidez na mudança para Lages, né? O dia que a gente estava carregando as coisas, vamos dizer assim, no carro para ir embora para Lages definitivamente, ali perto de inaugurar, eu descobri que estava grávida. Não foi, assim, não era uma surpresa tão grande, porque a gente sabia que podia acontecer, na verdade era um plano já antes de tomar a frente do Quero Café. Nós tínhamos... Mas a gente, entre aspas, tinha pausado isso, esse desejo, essa vontade, naquele momento ali, tinha meio que esquecido. Nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos não é que seja na verdade, mas a gente tinha o objetivo de sermos pais. E no meio do caminho surgiu o Quero, né? No meio do caminho surgiu essa jornada. E a gente meio que esqueceu naquele momento... Aquele plano, aquele projeto. Só que continuou tudo igual, né? Continuou tudo na mesma. E aí iniciou o processo, iniciou o Quero. E aí nós escolhemos a cidade, tudo aquele que a gente já comentou antes. E aí no dia então, sim, que a gente estava carregando as últimas coisas para sair de São Pedro da Serra, para ir em direção a Lages com as nossos freezers, nossos equipamentos, a Carol descobriu que estava grávida. E aí sim, gerou um turbilhão, né? Processo novo, tudo diferente, e aí começou a pesar, né? E a cabeça, o que nós vamos fazer agora? E na verdade, deu tudo certo, porque se a gente tivesse, talvez, se a gente tivesse ido pais antes do Quero, talvez não existisse o Quero, talvez se a gente tivesse depois, a gente talvez teria postergado um pouco mais para passar esse momento inicial, então foi tudo no momento certo, como tinha que ser. O Quero, o Santiago que chegou também no meio do caminho. Mas aí vem os desafios, né? A Carol, a gente se lembra muito bem que até o último dia, no dia que ela começou a sentir as contrações na espera dele, ela estava até 10h30 da noite no Quero. Então, e o Santiago nasceu no dia seguinte, passou a madrugada inteira. Vamos pro hospital. Tava até as 10h30, até as 22h30 e ele nasceu no outro dia. Então, claro que em situações diferentes, né? Em outro ritmo, né? Mas estava lá, Sim. Estava presente. Ele nasceu, a gente se afastou por um tempo, a Carol ficou um bom tempo afastada, eu ia, voltava, e até que chegou um certo momento que eu acabei já ficando muito tempo no Quero e às vezes pouco tempo em casa, né? E a gente... era difícil conciliar esse momento aí, porque a gente entendia que o Quero dependia de alguém de nós estar lá, da mesma forma a gente sabia que a gente precisava ficar junto para cuidar do nosso filho. Eram dois filhos, né? Esse eu acho que foi um dos maiores desafios para nós, porque nós tínhamos 2 filhos, essa é a verdade, porque eu estava em casa num outro momento, longe de todo mundo, sem nenhuma rede de apoio, né? Meu único rede de apoio era o Diego, e nós tínhamos mais um filho, que era o Quero, né? Porque, querendo ou não, nós estamos falando em maio, né? A gente tinha inaugurado em outubro, né? Então, querendo ou não, era os primeiros meses ainda, tava mais estabilizado, mas sempre tem alguma coisa, né? E o Diego ficou ali comigo os primeiros dias, ali bem no mundo do Santiago, e depois ele começou a voltar pro Quero e tocar a rotina. E nesse tempo foi sofrido para mim, né? Não estar no Quero, o Diego não estar comigo, as duas coisas, porque eu tava ao mesmo tempo em casa, eu tava olhando as câmeras, vendo o que estava acontecendo, eu queria que ele me contasse o que estava acontecendo, mas eu também queria que ele estivesse em casa para me ajudar com o Santiago. E ele queria estar no Quero, queria estar em casa, e queria que eu estivesse trabalhando junto com ele no Quero, porque o nosso sonho foi um sonho dos dois, de trabalharmos juntos no Quero, e naquele momento ele estava sozinho.
né? Foi um momento que aconteceram várias coisas, né? Foi um pouco turbulento, assim, e ele teve que tomar todas as rédeas sozinho. Então, aquilo que a gente tinha lá no início mais, tipo, dividido, eu sou mais responsável por tal função, tu é por tal, ele teve meio que abraçar tudo na minha ausência, assim. Nesses primeiros meses, Santiago, eu me dediquei totalmente a ele, fiquei bem afastada. Alguma outra coisa, assim, a gente se envolvia, mas basicamente eu fiquei mais concentrada no ser mãe ali, né? Que é um pouco bem desafiador, assim. É difícil até entender, falar um pouco. Às vezes a gente tinha conversas que eu tentava explicar pro Diego o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Mas só quem é mãe sabe bem. E sem rede de apoio lá, Carol. Eu acho que esse foi o principal ponto, né? Que a gente sabe que muitos franqueados tocam uma operação sozinho, né, muitos gerentes tocam, mas não é o nosso modelo que a gente tinha planejado não era esse. Mas o que mais impactou foi isso, sim, era nós dois somente, né? A gente não tinha, nós ficamos por mais de 60 dias, as únicas pessoas que tinham pego no Santiago praticamente foram só nós dois, né? Que isso foi, a gente gostou de estar presente com ele nesse momento, praticamente ter ele perto de nós, mas por outro lado foi muito difícil, né? Porque a gente não tinha ninguém que pudesse nos ajudar. Mas a gente passou, cara, e hoje a gente olha, foi muito bom, foi legal. Hoje a gente está conseguindo ter esse tempo a mais com familiares também. A mãe da Carol está conosco agora por uns dias também aqui nos dando uma mão. Então, com esse processo novo de vacaria, então hoje tá bem legal. A gente olha para trás e percebe que foi difícil, não foi talvez como a gente gostaria de ter esse início, mas está sendo gratificante. Mas não tem como escutar vocês falando e não pensar, né, que pensa se vocês agora voltassem e tentassem desenhar o cenário ideal, né, para ter tido filho, ou provavelmente não teriam o Quero Café, teriam seguido no trabalho de vocês, porque a hora que chega o filho, a gente pensa, meu Deus, mas eu não posso trocar alguma coisa segura por uma coisa incerta, isso ia botar um peso maior nessa decisão de vocês. Ao mesmo tempo, pensar, quando vocês tinham tomado a decisão, quando vocês estavam se organizando, descobrir a gravidez, pensa, meu Deus do céu, mas agora a gente já tomou a decisão, né? Aquilo que eu falo, a gente já começou a construir a ponte e a gente tá com fogo na ponte, não dá para mais voltar. E agora a gente tem que ir para frente e no fim as coisas dão certo, sabe? Isso eu acho sempre, eu acredito muito assim que não tem certo ou errado, não tem a regra, cara, tem o certo para cada família, tem o certo para cada realidade de pessoa, assim, sabe? Alguém chegar e dizer para vocês, não, mas por que vocês... Cara, as coisas aconteceram e olha, e o mais legal, elas aconteceram e tomos, acertos, erros, desafios, as coisas estão dando certo, porque veio a questão em uma janela pequena de tempo, vocês decidiram empreender, trocaram o certo pelo incerto, veio uma gravidez que botou desafios no relacionamento com vocês, em vocês estarem à distância, né? Não sou mãe, né, mas também sou pai, então um pouquinho eu entendo isso e acho admirável vocês conseguirem ter feito isso à distância nessa jornada inicial. Que nem assim, eu não consigo imaginar eu passando por isso na jornada inicial do Quero Café, né? Eu passei recentemente agora pelo processo de paternidade, mas a gente já está aí há quase 10 anos com o Quero Café. Existe toda uma rede que, né, todas as pessoas responsáveis que trabalham o Quero Café de Lages dependia totalmente de vocês. E sim, como o Diego falou, muitas lojas são tocadas por uma pessoa lá no dia a dia, né? Mas vocês tinham se habituado a trabalhar em dois. Vocês tinham divisão de tarefas em dois, né? Inclusive, no início, se vocês quiserem falar um pouco mais assim sobre a pessoa, o profissional, o líder que vocês estão agora e o que vocês eram no início, né? Antes de começar a gravar, até a Carol trouxe um pouco o perfil de pessoa, né, ou de líder, enfim, de profissional que tu era antes e que hoje tu te encontra, né? Que eu acho que é um caminho de evolução legal, assim. E depois também o Diego, do que evoluiu nessa jornada e que deixou isso tudo um pouquinho mais leve, porque tem muito acerto que vocês fizeram no meio disso, porque muita gente não daria certo, não conseguiria aguentar toda essa pressão de ter um filho, pô, e vocês estão aqui, vocês são um casal, vocês não se separaram, o Quero Café de Lages segue aberto, segue evoluindo em coisas, isso são tudo cenários que poderiam ter, cara, vamos deixar em stand-by, vamos não se preocupar em metrificar o tempo do almoço, em tentar aumentar o nosso faturamento, porque, cara, nós temos que fazer o que dá aqui na loja, porque nós estamos tendo um filho também. E, na verdade, vocês estão fazendo uma loja evoluir muito, está sendo um grande exemplo para a rede.
criando um filho e já querendo ter mais um, querendo não, já tendo mais um filho, que é a loja de vacaria, que é a segunda loja. Então, fala um pouquinho dessa evolução e te sente à vontade também para misturar com o desafio aí, com o que que a maternidade ensinou também para ti. Eu sempre fui uma pessoa muito direta, assim, nunca tive muita paciência, e sempre fui muito reta em todos os assuntos. Sempre fui muito exigente, até no meu trabalho anterior, sempre fui assim, todo mundo me conhecia dessa forma. Faca na bota. Exatamente, né? As pessoas sempre mexiam comigo, daí Bagé é faca na bota. E era exatamente isso, né? Que eu tinha na minha vida, tanto pessoal quanto e profissional mais ainda, né? Quando a gente começou o Quero e veio junto a gestação, não sei se foi mudança hormonal, o que vai acontecendo na gente, mas com certeza aconteceu uma mudança. Porque a paciência, ela surge, ela vai aparecendo, quando tu pensa nas coisas que já aconteceram antes, tu não imagina que tu vai tratar aquele assunto dessa forma. Ser mais resiliente, conseguir trabalhar das coisas, não sentir raiva, aquele sentimento de raiva, isso parece que hoje não existe mais. Claro, a gente fica chateado com algumas coisas que acabam acontecendo, às vezes a gente não consegue resolver na hora, mas ter essa resiliência, parar, pensar, refletir sobre o assunto, depois ir lá resolver, né? Escutar mais, sempre fui uma pessoa que escutou bastante, né? Mas eu não era muito de falar, então escutar bastante as pessoas antes de resolver algum problema, respirar fundo, acho que isso é uma coisa que acho que o Quero junto com a maternidade me trouxe, né? Que se pensar em como eu era anteriormente, muita coisa aconteceu. Talvez se eu não tivesse passado pela gestação durante o Quero, talvez teriam acontecido algumas coisas diferentes, alguns outros cenários, né? Talvez vocês não estariam tão bem estruturados para a segunda loja. Talvez. E uma coisa que te ouvindo falar assim, é muito bonito de ver, porque o que tu fala, acho que a gente como pai, como mãe tem que desenvolver, né? Paciência para tudo, muito diferente, tem que desacelerar, tem uma nova prioridade. E ok, a gente conseguir aplicar isso no nosso cenário de pai, mãe e filho. Mas na tua fala fica nítido de como isso externou para as outras áreas da vida. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Bah, nossa. Dança. A gente tinha um planejamento inicial, né? A gente sempre comentava, tipo, nós falava, Carol, você vai ter que ser um pouquinho mais tranquila, vai ter que ser um pouquinho mais assim. E eu era muito parceirão, sabe? Eu era muito gente boa, eu queria, tu vai me bater, eu vou cuidar um pouco aqui, né? E na operação, depois quando o negócio começou a rodar, se inverteu totalmente. A Carol acabou ficando essa pessoa que ela comentou e eu já Que fiquei. ouvia as pessoas, conversava. E eu já fui totalmente ao contrário. Eu enxergava com a galera que trabalhava conosco, eu acabava sendo muito exigente, eu acabava sendo. Cara, eu olhava para uma pessoa, bah, essa não tá fazendo que nem eu quero que faça, sabe? Me dava uma angústia, me dava um sentimento ruim, sabe? Às vezes até não controlar, ficar, tipo, nervoso, cara, sabe? Então, acabou me fazendo, em alguns momentos, até mal, né? Porque eu esperava que as pessoas fossem olhar o negócio como eu olhava, sabe? E não era assim que funcionava. Cada um tinha uma curva de aprendizagem, cada um tinha um jeito de, de enxergar o serviço que no final ia conseguir concluir da mesma forma, mas com um processo diferente e era difícil para mim lidar com isso. E nós acabamos tendo dias que a gente chegava além do período grande de trabalho, a gente chegava muito exausto também psicologicamente em casa, porque a gente esperava que as coisas fossem como a gente gostaria que fossem, não eram. E isso demorou para E entender. o que que fez tu mudar, enxergar diferente isso? Tem alguma coisa ou foi o processo mesmo, assim? Não, teve, tipo, até a Carol me ajudou muito nisso também, porque nesses momentos é importante ouvir cara, dá uma segurada, vai dar certo, deixa acontecer, e talvez dá um tempo, sabe? E aí começa, a gente troca muito ideia, a gente lida, a gente é um casal, mas querendo ou não, as coisas do nosso trabalho acabam vindo para casa também, a gente acaba conversando muito sobre o nosso dia a dia. E vendo as experiências acontecendo no dia, a gente acabou tendo que se deixar um pouco, liberar um pouco a mão, porque senão a gente também não consegue, tem que ter a nossa vida como casal, como pais. E a gente viu que as coisas vão evoluindo, as coisas vão dando certo. Talvez sim, vão acontecer fora do que a gente espera, mas a gente sempre comenta muito com a pessoa que está com a nossa gerente lá da loja de Lages hoje. Cara, vamos ter o mesmo objetivo. A gente tem que ter a mesma linha, o mesmo local de chegada. Se às vezes a gente vai por um lado, vai por outro, cada um escolhe um jeito, mas desde que a gente chegue lá da melhor forma possível, né?
Então, isso, acho que o dia a dia, né? Enxergar as ações, os resultados que estão nos levando, e as nossas conversas diárias sobre os nossos processos fazem a gente amadurecer um pouco. E as pessoas que estão lá também estão nos dando um apoio bem bacana para que isso aconteça. Hoje, o que eu passei, eu tenho que passar adiante, sabe? Fazer com que as pessoas que estão conosco também enxerguem, cara, não dá para ser tão firme assim, não dá para ser tão rígido, que as coisas vão acontecer também, né? Sim, no caminho da liderança, se a gente não aprende a... Ou se a gente quer que todo mundo faça as coisas exatamente igual a gente vai ficar sozinho, né? Ou vão girar infinitas pessoas e nunca a coisa vai se alinhar. E muitas vezes não é porque não passaram pessoas boas, é porque a gente, como líder, não soube trabalhar essas pessoas, ou quis que o Diego fizesse exatamente igual como o Matheus. E na verdade, quando te dá uma liberdade pro Diego fazer, cara, ele vai errar algumas coisas não vai ficar tão legal, mas outras coisas talvez podem ficar até melhores. E é difícil de pensar, tá, não, mas eu trabalho numa franquia, são padrões, claro, tem coisas negociáveis e coisas inegociáveis, né? Tem coisas que não podem sair, mas a gente aprender a ouvir, aprender a entender o porquê que aquilo está acontecendo, principalmente com quem é nosso líder, com quem a gente está formando para ter autonomia e tomar as decisões. A gente precisa confiar nessa pessoa. E a gente tem que lembrar que o Diego de hoje não era assim há um ano e pouco atrás. E talvez a pessoa que a gente está formando esteja lá naquela jornada. E a gente tem que ter paciência para ir cuidando dela, para ir formando ela e ajudando ela. Talvez com a nossa experiência atalhar um pouco esse caminho, né? Não demorar tanto tempo para conseguir chegar nesse estágio que tu chegou. Porque no fim, se a gente não aprende isso, ia chegar em algum momento de exaustão total e, cara, não é para mim, eu não aguento esse negócio. E é isso que muita gente trabalha, de conseguir aprender essa jornada para aguentar ela, porque senão a gente vai tocar um ano, uma loja de sucesso que deu certo, que vendeu bem, mas, cara, eu não aguento mais. Por que não aguenta mais? Porque não consegue lidar com os altos e baixos, tem uma expectativa de que as coisas simplesmente vão em algum momento funcionar e não vai mais dar problema. Não acontece isso, né? Então, isso que nós precisamos ir desenvolvendo, a gente vai tendo que transmitir para as pessoas que estão com a gente, saber lidar com essa situação. A paternidade também acho que ajudou bastante ter essa forma de enxergar, porque a gente tá lidando com um serzinho ali, cara, que depende 100% de nós, né? A mãe já vem sentindo isso muito tempo antes, mas eu falar por mim, eu senti quando eu vi o Santiago, sabe? Então, e aí tu percebe que, cara, tu tem que sim ter paciência, tu tem que sim saber controlar, porque às vezes aquele choro tá incontrolável, tu tem que ter... Então, ontem nós tivemos um caso assim também, ontem à noite, tipo, um momento que ele simplesmente estava muito cansado, começou a chorar e a gente, cara, paciência, tentei, uma hora não deu certo, cara, ó, pega aí o guri e vai, segue, sabe? Então, isso faz ter que essas fases, elas vêm, elas vão passar, né? Basta que a gente saiba que a gente está fazendo a coisa certa, Isso sabe? aí. Então, a paternidade talvez ajudou muito também a passar por por esse Então, momento. acho que o principal aprendizado da conversa hoje é quem está tendo alguma dificuldade de liderança, enfim, de se desenvolver, faça um filho, né? Para evoluir na vida, para se desenvolver, né? Isso, passa por Talvez, tudo. né? E se tem alguém que tá confuso aqui, o nome do filho deles é Santiago também, tá? Se tiver alguém ouvindo aí que sabe que o meu filho é Santiago, deles também é, né? Ele é um pouquinho mais velho que o meu Santiago. Mas, cara, eu acho total, assim, acho que a paternidade e maternidade, enfim, isso nos ajuda a entender que nem tudo tá na nossa mão, que a gente não controla tudo, né? Que a gente precisa ter paciência, que algumas semanas as coisas simplesmente andam muito bem, e outras semanas dá uma desandada, né? E a gente tem que ter paciência para aquilo. A única forma de resolver melhor aquilo é ter tranquilidade. Se a gente, falando de uma criança, né? Pô, essa madrugada mesmo. Ele levantou às 4 para mamada e daí eu falei pra Gé, se ele não dormir logo, me chama, né? Daí deu 4h20, ela me chamou, daí eu já sabia que tava desperto, tinha acordado provavelmente, né? E ela voltou a dormir, eu fui ficar com ele e eu tinha marcado que ia treinar depois, né? Eu ia acordar já às 5, né?
Aí tava ali, e quarto escuro, eu olhando ele com os olhão arregalados, eu, meu Deus, será que ele quer acordar agora? Cara, o único jeito de tu conseguir fazer ele voltar a dormir é tu transmitindo calma pra ele. Se tu começar a ficar aflito, isso vai ser transmitido pra ele. Pô, levou 50 minutos. Eu fiquei das 4h20 às 5h10. Com ele ali até que ele dormiu. Ele dormiu e foi depois até às 8, né? Então, vamos lá, se lá nas primeiras semanas a gente não tem, meu Deus, o que tem, né? E aí tu vai aprendendo que, cara, é normal, vai acontecer. E eu acho que isso tem muita relação com o nosso negócio, com o nosso dia a dia. Tem algum dia que as coisas não, tem coisas que saem da nossa mão, sabe? Desde uma entrega que chega atrasado, um produto que não chegou, desde algum colaborador que passou por algum, ou teve um motivo ou não teve um motivo e não veio trabalhar e não veio abrir a loja e a gente já acorda atropelado, tropicando e tendo que ir correndo lá para a loja. Com o tempo vão tendo pessoas responsáveis, a gente vai diminuindo isso, mas muitas vezes vai acontecer de novo e a gente tem que estar disposto e não ter uma expectativa de que isso não vai acontecer. Cara, vamos lá, vamos embora, a gente sabe, isso acontece, vamos com paciência, vamos desenvolver. A chance daí de a gente desenvolver e resolver isso mais rápido é melhor, né? Do a gente não sofrer tanto com isso, né? Então, assim, para mim, eu ainda quero, um dia, o meu sonho é escrever um livro e boas partes, boas páginas, bons capítulos vai ser fazendo analogias, assim, de paternidade com liderança, Eu acho que liga muito, porque é que nem às vezes filho, agora tá uma semana dormindo direto, toda noite, tá tudo certo, muito tranquilo, chega na noite seguinte, acorda de 1h, aí começa a chorar, aí alguma coisa tá acontecendo, daí já muda, já é outra fase, aí tá nascendo dente, que tá chorando. Então, às vezes tá tudo muito certo, muito legal, e no dia seguinte não tá mais. No dia seguinte aconteceu alguma coisa, mas aí passa 2, 3 dias e volta a ficar tudo normal. É igual a loja. Mas assim também. as fases vêm, mas nada a gente só tira da frente se a gente tiver disposto a querer fazer essa diferença, sabe? Tiver pronto para aprender a entender o guri, entender o nosso filho, entender o que quero, saber os processos, como a gente chegar, estudar muito, cara, porque querendo ou não, a gente pesquisou muito sobre as fases, sobre as situações que ele vai passar e a mesma história dentro da nossa unidade. E aí entrar em contato com outros franqueados, estudar podcast, falar sobre empreendedorismo, sobre liderança. Então tudo isso fez parte também. As coisas não estão acontecendo do nada, né? Essa forma de aprendizado tem uma busca também. Perfeito. Fazer essa troca com os franqueados acho que é muito importante, né? O Diego também sempre conversa. Cara, às vezes tá passando por um problema que, cara, será que só com a gente tá acontecendo isso, né? E entrar em contato com outras pessoas, dar uma calma no coração, assim, de que, não, cara, aqui tá acontecendo também, a gente tomou essa decisão, tá fazendo dessa forma. Cara, será que dá pra gente fazer também? Então, essa troca, eu acho que no dia a dia nos auxilia A gente fica muito, limitado assim. aos nossos problemas, às vezes os problemas também aconteceram para essas outras pessoas e eles mudaram alguma rota, talvez que a gente não tivesse visto, alguma forma diferente de enxergar um cenário. E essa troca, ela é importante, sabe? Cara, ó, tô fazendo isso, não tá dando certo, mas, cara, eu tenho um meu vizinho aí, tá fazendo de tal forma e Deus, cara, vamos mudar, vamos fazer diferente, então... E principalmente, né, acho que isso é uma das vantagens de a gente estar em grupo, da gente ser um grupo de franqueados, a gente ser um grupo de ter bastante gente querendo se ajudar, não querendo competir, né? Porque também ninguém vai conhecer melhor a loja de vocês ou o filho de vocês do que vocês mesmos, né? Então, às vezes, a gente busca alguma informação externa ou alguém... Tá, mas como assim? Ele não tá dormindo? Daí já começa a fazer, mas tu tá fazendo alguma coisa errada e tal, né? Então, isso, quando a gente fala de quero, né? Quando a gente vai buscar ajuda, a gente não tem muito isso. A gente tem muito mais palavras de conforto. Ó, quem sabe faz isso, porque eu já fiz, já fui para essa linha. Ou, às vezes, até eu falo assim, às vezes a pessoa não tem a solução, mas simplesmente ouvir que ela também já passou ou que ela está passando é confortante. Tu pensa, cara, não é só comigo. Eu já estava achando que era aqui comigo, que aqui tá tudo errado. Então, saber que a Carol, que o Diego, que o Matheus, que o Pedro, que o Felipe também passaram por aquilo é confortante. Saber, cara, se eles passaram então aqui e não morreram, não fechou a loja deles, eu também vou passar. Dá uma reforçada na nossa fé. Né? Nem sempre vai vir a solução do que fazer, né? Como a solução que a gente acabou de criar aqui, que para melhorar tem que ter filho. Nem sempre vai vir a solução
mas às vezes é simplesmente uma troca, é um conforto, é dividir alguma angústia, né, que a gente está passando. Então, acho isso é muito valioso de viver em uma comunidade, de a gente estar junto, não se comparando, mas sim se inspirando. E aí onde é que eu volto e falo que ninguém nunca vai conhecer melhor o teu filho ou a tua loja do que tu mesmo, né? A gente vai ouvir podcast, a gente vai buscar ajuda de alguém, a gente vai buscar algum conhecimento, a gente vai dividir alguma coisa com alguém, com algum colega, mas tem coisas dentro da nossa loja que vão depender da gente resolver, da gente conhecer a nossa realidade, né? E um exemplo que vocês vêm fazendo numa constância legal de meses aí que a gente acompanha é a evolução do almoço de vocês, né? Se a gente lembrar um pouco, lá no passado existia, a loja já estava bem, já vendia bem, já tinha os seus momentos ali de movimento legal, mas ainda não fazia um almoço tão forte, né? Ainda não tinha um almoço tão regular. E fala um pouquinho das práticas, do que vocês começaram a cuidar, do que vocês começaram a fazer para conseguir alcançar, para conseguir hoje ter um almoço consideravelmente mais forte do que nós tínhamos lá no início da operação. Nós olhava às vezes muito para fora do Quero, a gente acabava buscando algumas saídas externas. Cara, nós precisamos divulgar, o pessoal não conhece o Quero Café, a gente olhava muito que, cara, nós temos que trazer o pessoal para cá. Aí quando trazia, a gente também não conseguia entregar o que o cliente vinha buscar lá. Talvez era um prato no horário de almoço, é um pessoal que já tem normalmente um intervalo um pouco mais curto, quer vir sentar, quer ser atendido rápido, quer vir receber um prato num tempo bacana e um produto bom. E às vezes a gente não entregava, às vezes a gente tentava entregando alguns pratos em 8 minutos, às vezes a gente entregava alguns pratos em 30 minutos. E aí o cliente que ficou na dúvida se vem ou não vem mais lá e acabava não vindo, né? E isso também foi em trocas com outros franqueados, com treinamentos que foram feitos agora ultimamente. A gente acabou identificando algumas coisas e principalmente metrificar, acompanhar, estar lá no passa-prato e observar o que está acontecendo. Pegar uma folha, cara, um dia, 2 dias, 3 dias, 4, 30 dias com a última vez a gente fez e acompanhar, ver se realmente o cliente não está vindo lá porque ele não conhece, porque ele está muito longe, porque não tem um estacionamento, que a gente está discutindo hoje de manhã sobre isso, ou porque ele não está tendo segurança que vai conseguir entrar, almoçar e voltar para o trabalho dele, né? Então, organização de cozinha, organização, ter pessoas que consigam executar o seu trabalho, desde a pessoa que vai retirar a comanda, vai ler ela, a pessoa que está na chapa, a pessoa que está no salgado, indiferente. Cada um sabendo o seu papel, de que forma executar, nós estarmos confiantes também, se precisar dar uma mão, a gente também dá uma mão na hora que necessitar. Então, a gente acabou tirou essa mistificação que, cara, é fora a cidade, que não comporta almoço. A gente está em evolução, a gente ainda não atingiu o nosso cenário ideal que a gente gostaria, né, de almoço, mas ele é um almoço que já vem agora representando há 3, 4 meses a evolução. Em nenhum momento a gente regrediu ou diminuiu ou estabilizou. Então isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. E talvez demore mais tempo ainda para atingir o nível que a gente gostaria, talvez demore mais 1 ano, mais 6 meses, 8 meses, a gente não sabe. Mas a gente está tentando fazer o trabalho aqui dentro, cara, de casa, para que consiga encantar e trazer o nosso cliente. Sim, isso é o que a gente acredita, né, no Quero, que é necessário para a gente conseguir consolidar um almoço forte. A gente tem que passar segurança para o cliente, para ele saber que ele pode vir consumir no café, que ele vai fazer o pedido dele, vai receber o pedido, vai comer, vai estar certo, vai estar bom, vai poder tomar um cafezinho em cortesia dele, vai eventualmente comer a sobremesa, pagar e chegar a tempo no trabalho, porque olha aquilo que tu falou, né? Se um dia eu levo 8 minutos, outro dia eu levo 30, 35 minutos, tem algum dia que talvez o cliente, quando vê, corre o risco de chegar atrasado no trabalho, né? A gente já cometeu essas falhas, e comete, na verdade. Tem dias que as coisas desandam, tem dias que uma comanda se perde, tem dia que falta algum insumo e a gente, por alguma falha no processo da manhã, do pré-preparo, mas isso tem que ser exceção, né? Nossa regra tem que ser a gente buscar, na verdade, conseguir ter essa constância de boa entrega. E o porquê que eu pedi para vocês falar disso, porque
o que vocês estão fazendo é algo que é difícil às vezes a gente fazer. Quando a gente busca conhecimento, quando a gente vai para um treinamento, quando a gente conversa com outras pessoas para tentar resolver algum problema, a gente está trazendo uma consciência daquele problema. Olha, o nosso almoço não está tão legal, a gente gostaria de aumentar o nosso almoço. E a gente começa a escutar quais são as alternativas. Primeiro, a gente tem o monstrinho na nossa cabeça criando um monte de explicação para isso, né? Criando suas teorias lá de que, não, isso é uma realidade aqui da minha cidade, ou eu tinha que ter estacionamento, ou tinha que ter outros pratos. E a gente vai criando um monte de coisa, jogando essa responsabilidade lá para fora. Tudo que eu acabei de falar não está na minha mão, né? Estacionamento, a cidade, aqui quando chove também, tem um monte de coisa que a cabeça vai buscando de explicação. Tem a economia, né? A taxa Selic, um monte de coisa tu vai trazendo. Tá, mas espera aí. Vamos olhar para dentro, o que está na nossa mão. Aí que a gente começa a olhar, como que está o tempo de entrega? Daqui a pouco a gente não sabe responder. Pô, eu sou o dono da loja, eu quero que o meu meio-dia melhore, mas eu não faço ideia de qual é o tempo de entrega dos pratos. Ou daqui a pouco eu ainda respondo, mais ou menos 15 minutos, que é o tempo médio mágico lá que a gente fala no treinamento, né? Para a gente tentar entregar os pratos, enfim, numa média aí de 15 minutos. Mas daqui a pouco a gente começa a metrificar e a gente percebe que o tempo médio da entrega do meio-dia está em 32 minutos. Se a gente está com tempo médio de entrega de 32 minutos, a gente não tem como, naquele momento, reclamar do nosso movimento. Isso é dolorido, na verdade, né? Porque só que a gente tem que fazer, entrar, estar disposto, como tu falou, a ficar no passaprato, metrificar, não um dia, não 2 dias, 30 dias, 45 dias, promover mudanças e observar se essas mudanças, esse foco estão dando resultado. Para daqui a 1 ano, 2 anos... a loja do Diego e da Carol ser um exemplo de uma das lojas que tem o melhor movimento. E aí eu, Matheus, que acabei de inaugurar minha loja, estou com o movimento baixo, olho e penso, sim, mas é que Lages é uma cidade maior, lá é mais fácil de ter movimento bom. Aqui na minha cidade o pessoal não tem a cultura. Na verdade, isso tudo sempre foram teorias que a nossa cabeça criou. Né? E eu estou agora falando aqui porque eu também já criei essas teorias. Né? A gente não montou o Quero Café para ser um restaurante, ele era para ser um café com algumas opções de almoço, né? Com uma cafeteria, enfim, e opções para de noite. Depois a gente começou a ver que o quão importante era o meio-dia para o nosso negócio e o quão importante é conseguir entregar um prato, entregar o que o cliente quer, sabe? São traumas, lembranças que não saem da cabeça. Um dia eu levando na segunda loja nossa, levando uma bandeja com um monte de taça Rafaela e tal, cheguei na mesa todo sorridente, eu falei, com licença, gurias, segue uma taça Rafaela e tal. Legal, pena que não veio nosso almoço ainda. Daí, E essas são pessoas que eu sei que chegaram atrasados no trabalho depois, porque, enfim, a gente demorou demais para entregar, né? Então, não pode. Vai acontecer. É dolorido, mas não pode. A gente tem que se esforçar para evitar ao máximo, para minimizar a chance disso acontecer. Então, eu só queria ressaltar que é mérito essa evolução do número de almoço, e ali é porque vocês estão focados na resolução desse desafio. O mais legal foi que a nossa cozinha não estava satisfeita. A gente entendia que estava entregando alguns dias, alguns momentos com um tempo maior. E a gente começou a metrificar, começou a acompanhar, a galera foi para treinamentos também, então gerou esse engajamento dentro da própria equipe, sabe? E quando a gente deu uma diminuída nesse controle de tempos, eles nos questionaram, né? Volta de novo, nós temos que acompanhar de novo como é que tá entregando. Então, gerou esse... A equipe demandou isso. Gerou esse engajamento neles, porque eles também geraram meio que uma meta interna. Cara, precisamos entregar também. Eles se sentem... não era aquela questão de cobrança, vocês têm que entregar. E não, sim, desafiados, né? Isso. Fazendo parte do... Sempre quando sai algum prato com pouco tempo, chamava, Diego, olha aqui, quanto tempo tá saindo essa comanda. Então, isso gerou esse engajamento na equipe. Isso, para mim, foi o mais gratificante de tudo. Não entregar para o meu cliente, o nosso cliente, o que ele tá esperando, mas saber que a galera tá nesse engajamento, cara, de querer entregar, sabe? Querer fazer o melhor. Isso, para mim, foi o mais gratificante de todo esse processo. Está sendo mais gratificante esse processo, é que a galera tá junto, querendo entregar no melhor tempo possível, sabe? E essa é uma questão nossa também de evolução de,
cara, a galera tá entregando, meu, a gente entra lá, a gente conversa, a gente troca uma ideia, parabeniza. Quando tá ruim também, a gente entra lá e troca. Uma das coisas que eu acho que é nesse tempo que é importante a galera estar motivada e tá querendo mostrar que tá entregando, é que quando eles não entregam, acontece algum erro em algum pedido, a gente entra na cozinha, o que aconteceu? E eles sabem o que aconteceu. E isso pra nós acho que é melhor. Tu saber no que tu errou, que daí esse erro ele não se repete, ou ele fica menos recorrente, né? Isso que vocês estão falando agora é muito bonito. Super desafiador de conseguir fazer isso. Isso não passou mais a ser uma cobrança, e sim, pô, tem uma questão de desafio, de a galera ter vontade de evoluir. Porque no fim é isso, talvez não fique bem claro, talvez não antes disso, talvez não é claro para muita gente, mas se eu trabalho numa cozinha, se eu coordeno uma cozinha, se eu sou um auxiliar de cozinha e a gente está entregando em 35 minutos de média os pratos e a gente passa a entregar daqui a 2 meses em 18 minutos, pô, isso é uma conquista nossa, é uma evolução nossa, a gente está com mais habilidade, a gente está conseguindo organizar melhor o nosso trabalho. No fim é bom para todo mundo, né? No fim é gratificante não só para vocês, para todo mundo. Esse efeito aí é uma aula de liderança aqui que vocês trouxeram aí. Muito, muito legal mesmo. E, galera, uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, o que o Diego de hoje faria diferente ou ensinaria para o Diego de 1 ano e meio atrás, aí, antes do início do Quero Café, e depois também a Carol. O que a Carol de hoje daria de dica, ensinaria para a Carol lá do início dessa jornada aí? Cara, continua fazendo o que tá fazendo, trabalhando da forma que trabalhou, porque isso vai dar resultado, porém, cara, tenha um pouco mais de paciência, um pouco de mais calma, entenda o processo de cada pessoa, o processo de aprendizado, a forma que eles enxergam, mas tente buscar sempre o mesmo objetivo, tá? E eu voltando para trás, eu entendo que tudo que a gente fez deu certo, tá? Tá dando certo. Mas às vezes entender que o processo às vezes é um pouquinho mais lento do que a gente gostaria, o processo às vezes não é da forma que a gente gostaria de entrar. Eu me lembro até hoje o dia que eu te falei que nós ia ser bom que como a gente fazia aquele tour, né, pelos outros queros, que a gente identificava que a gente ia ser muito bom e, cara, nós ia abrir a porta para todos os clientes que iam entrar lá, a gente ia receber todo mundo. Porque tu foi numa loja que foi recebido na foi... porta em Caxias do Sul e tu... Cara, foi muito bom. Exaltou muito isso. E depois de 11 meses, né, depois de vários clientes ocultos que a gente teve, a primeira vez foi mês passado que a gente teve uma pontuação de ser recebido até hoje, todos os outros a gente não tinha recebido um cliente na porta. Não que a gente não receba, a gente recebe, né? Sempre dentro do possível. Então, isso me frustrava muito. Então, por um bom tempo, eu ficava chateado, cara, não tô conseguindo nem cumprir o que eu falei lá atrás, né? Mas acontece, a gente sabe que tá fazendo. Então, talvez essa paciência e entender que, cara, entender o processo, ele vai sair um pouco do controle, mas a gente vai alinhar, desde que a gente não pare, desde que a gente não desista, desde que a gente não desanime. Então, continua fazendo o que está fazendo, mas tenha um pouco mais de paciência que as coisas vão se organizar, vão se ajeitar. E aí isso teria evitado muito conflito, talvez teria evitado muita briga durante o processo e eu não teria tido uma crise de ansiedade, eu não teria tido alguns problemas que eu tive, que hoje eu tô seguro. Né? Que legal. Vai, muito, muito bom. Acho que é um pouco parecido com o que o Diego falou, assim, é focar no trabalho, né, e ser resiliente, assim, que as coisas vão acontecer, não sofrer por antecedência, sofrer pelas coisas momentâneas que estão acontecendo e saber fazer o trabalho dentro de casa. Sempre focar no nosso trabalho e não com as coisas externas. Eu acho que é mais isso, fazer o nosso do dia a dia, todo dia fazer aquilo ali, tentar fazer o nosso melhor e que as coisas com o tempo elas se encaixam e vão acontecendo. Acho que todo dia fazer o seu trabalho e fazer o seu melhor. Eu acho que é isso. E esperar que o resultado ele vai acontecer. De uma hora a outra ele acontece. Não ficar sofrendo. Eu tô ouvir vocês dois, assim, e o que vocês acabaram de falar aqui é a fórmula, então, para as coisas dar certo, né? Eu falo brincando que é a fórmula mágica, é a bala de prata, mas é o mais difícil de ter paciência e ficar repetindo, né? E às vezes, na verdade, talvez alguém... Enfim, a gente vê muito vídeo, vê muito ali a galera te ensinando a fórmula mágica e muitas vezes a fórmula mágica é exatamente o que vocês falaram. E eu tô ouvindo isso,
eu quero resolver minha loja ou o meu negócio, o que for, e eu tô ouvindo isso, na verdade, não é tão simples como vocês estão falando. Porque o que vocês falam é seguir fazendo e vocês estavam fazendo. Às vezes a gente quer o resultado sem estar fazendo. Sem estar todo dia ali metrificando o tempo do almoço. Sem estar acompanhando de fato o processo. Sem estar fazendo o que é a nossa parte. Aí a gente está se enganando. Daí a gente vive num looping que a gente está se enganando. Daí é a mesma coisa que ela, não, é só eu pensar positivo e acreditar que as coisas vão dar certo. Cara, se tu não tomar atitude, não, né? Não, o meu tempo de entrega, o meu faturamento, o meu vai melhorar. Tá, mas o que tu vai fazer para ele melhorar? Não, eu tô indo todo dia lá no café, eu tô todo dia no meio-dia, sentado, mexendo na planilha, não acompanhando, não metrificando, não olhando, cara, o teu almoço não vai melhorar. Se tu não fizer a tua atitude. E aí vem, tá, então tá, entendi, agora eu vou começar a metrificar. Daí eu faço 2 dias e eu paro. Porque daí eu tenho uma outra coisa, na verdade. E aí quando é muito fácil da gente achar uma explicação ou da gente cair na tentação de uma outra coisa. Porque o que vocês falaram para ficar repetindo é o trabalho que nem sempre ele é prazeroso, ele é legal. Mas é o trabalho que a gente precisa fazer. Isso, o resultado é que a 6, que nem eu falei, um dia ou hoje já a loja é exemplo de vendas, de crescimento, mas não é por sorte. Foi feito, foram feitas várias coisas e foram repetidas, né? Internamente, quantas vezes a gente já usou, já falou isso, né? Aquela de campeões olímpicos, né? Que nada mais são do que o somatório de pequenos hábitos repetidos todos os dias durante muito tempo, isso que leva a um resultado extraordinário. Só que tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter muita disciplina para ficar fazendo isso. Na verdade, qualquer coisa a gente consegue resolver, qualquer coisa a gente consegue resolver dentro de um negócio. Só que exige ficar batendo muito, muito, muito naquilo. E esse ponto que tu fala, né, que é a gente ser responsável. Toda vez que a gente ficar, que o Diego, a Carol, que o Matheus ficarem reclamando do seu negócio e terceirizando, aquele exemplo que eu dei antes do estacionamento, da Selic, da macroeconomia, cara, a gente vai estar só gastando energia falando, porque não vai acontecer nada. Não vai melhorar em nada. Agora, o que está na nossa mão, isso sim a gente pode fazer. Mas aí sim, fazer, repetir, fazer errado, acertar de novo, corrigir, né, aprender com o processo e seguir fazendo aquilo. É isso que dá resultado, é isso que a gente vê vocês fazendo, é isso que a gente vê a grande maioria, né, do Quero aí fazendo. Acho que isso ajuda a explicar o porquê, mesmo com as variáveis que acontecem lá fora, a gente vai conseguindo fazer o negócio dar certo. E eu acho que um ponto também para finalizar do que o Diego fala sobre crise de ansiedade, eu também já tive, né? Até faço questão de um dia, num podcast, que falar em detalhes de como foi isso, né? Vocês também sabem, já ouviram a história e eu acho muito bonito quando alguém fala sem vergonha sobre esse assunto, que é um tabu para muita gente. Para homem, então, né? Homem, rodinha de homem, de amigos, se conversa, todo mundo é muito bom, né? Todo mundo é muito bom no trabalho, todo mundo é muito bom com isso, com aquilo e tal. Ninguém tem problema, né? Na verdade, a gente não quer falar do problema muitas vezes, né? Aquela angústia que tá aqui dentro e aí que a gente não tá sendo de verdade, né? Se eu tô te falando, cara, tá tudo muito bem, tô só te contando as coisas boas, mas aqui dentro tem alguém te dizendo que não tá tudo bem e tu não joga isso pra fora, tu não conversa com ninguém, né? E é bonito quando a gente consegue assumir, consegue entender isso. E só vai conseguir ter um negócio sustentável ao longo dos anos quem aprender a lidar com os erros e com as falhas. Se a gente ficar perseguindo o cenário perfeito, a gente não tem condições de ter um negócio escalável, de ter um negócio que tenham mais pessoas, né? Daqui a pouco eu tenho o Diego tem que seguir sendo técnico agropecuária, que vai lá e quando ele vai resolver uma coisa depende dele e ele resolve aquilo e ele garante todo o processo e faz tudo ficar certo. A hora que a gente depende de mais pessoas, que a gente tem um negócio, cara, as coisas vão acontecer, vai dar problemas. O Diego fazendo dá problema às vezes, né? Muitos.
Pô, tem dia que a gente faz alguma coisa. Então, se a gente tem mais 25 pessoas no nosso time, todas as 25 pessoas também vão cometer algumas falhas. Não é o que nós gostaríamos, mas nós temos que entender que isso faz parte. É difícil, assim, às vezes como consumidor a gente não vai entender isso que a gente está falando aqui. Né? Talvez como consumidor de alimentação, antes de trabalhar no Quero Café, a gente senta na mesa e para nós é muito óbvio. Eu estou fazendo pedido, né? Eu quero receber o mais rápido possível o pedido certo que eu fiz. Quando dá um problema e a gente está com fome, se coloque no lugar como cliente. Pô, é muito ruim. Mas depois de trabalhar a gente vê, meu Deus, pode dar problema. Só que a gente está aqui para diminuir ao máximo o problema. Não achar que a gente vai eliminar eles. Eles vão, a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Isso é o que eu estou falando é muito diferente com ficar tolerante e achar que tudo pode dar errado. Não precisa nada dar certo e tudo faz parte, tudo faz parte. Não, peraí, mas vamos entender o que aconteceu. Né? Ontem mesmo, uma cliente relatou um problema, uma falha. Cara, isso, nossa, assim, sabe, dói, corta o coração. Né? Resta pedir desculpas e tentar fazer aquilo virar um aprendizado para a gente não cometer mais aquela falha. Né? Se a gente não sabe lidar com isso, aí a gente pode ter uma crise de ansiedade, depois mais uma, até um momento, ou às vezes nem ter, e simplesmente dizer, cara, isso aqui não é para mim. Eu não sirvo para empreender, eu não... Não, na verdade, talvez a gente só precisa aprender a lidar com isso. Aprender que isso faz parte e administrar essa jornada. Né? Uma armadilha também que fica claro nas conversas de vocês como casal, que é importante, né? Sempre vocês são sócios no negócio. Às vezes, né, um vai botar um negócio e o cônjuge não vai ser sócio, não vai trabalhar naquilo. Quando esse negócio é empreender, eu digo que ou o cônjuge vai apoiar aquilo, ou vai dar certo. Ou o cônjuge apoia aquilo, ou o negócio não dá certo, ou o relacionamento não dá certo. Né? Então, vocês trabalham diretamente junto nisso. Mas se não trabalhassem, o cônjuge tem que apoiar essa jornada para ter empatia, para entender isso. E quem trabalha também tem que fazer o que tu falou, né? Que é aprender que não tem como controlar tudo e ficar 24 horas do tempo tentando resolver tudo. É uma tentação, é uma armadilha que como empreendedor a gente cai. Né? Ainda mais um negócio de alimentação que abre 7 da manhã até 10, 11 da noite. Não tem como, no médio prazo, a gente estar 100% do tempo com a cabeça ligada. Se a gente tiver assim, a gente não tem condições de ser um marido, de ser uma mulher, de ser um pai. Então, por isso, a gente tem que aprender a lidar com isso, senão a jornada ela vai se tornar insustentável. Estou resumindo muito do que eu fui ouvindo aqui vocês falarem. Não quer dizer que durante todo esse processo, porque a gente está falando, claro, muita coisa legal, muita coisa, mas durante esse processo o relacionamento está no meio do jogo também, sabe? Então, a gente não concorda em 100% das coisas que acontecem lá, sabe? Mas aí essa maturidade que a gente vem adquirindo ao longo do tempo nos fez entender que a gente pode discordar que a visão da Carol não vai ser a mesma que a minha, mas que a gente, é a mesma história que eu falei antes, a gente tem que ter o mesmo objetivo, aonde que a gente vai chegar. Talvez hoje eu vou ter que ceder um pouco, amanhã ela vai ceder, e a gente... Mas, cara, os dois querem ir pro mesmo lugar, isso que para nós é mais importante, que a gente sempre pensa qual é o objetivo do que a gente está conversando, e aí sim tentar buscar a melhor solução. Talvez não seja a minha hoje, talvez não seja, ou talvez as duas podem se unir e a gente chegar lá. Então, nós dois somos sócios, mas a gente é um casal, então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não interfira no nosso relacionamento. Que já aconteceu de interferir no nosso relacionamento e a gente achar sempre eu tô errado, sempre tu tá errado, sabe? Então, hoje a gente tem essa maturidade, a gente também adquiriu não só para falar, gerir colaboradores, gerir a empresa, mas também para gerir o nosso relacionamento, né? E a nossa família. Isso, né? E é muito bom ter falado isso, porque para nós aqui isso é óbvio, né? Todo o aprendizado, todo o momento atual que vocês estão, ele originou de quebra-pau, de falhas, de erro, de acerto. Se alguém tá ouvindo isso e achando que tá tudo maravilhoso, foi tudo sempre certo, não, na verdade só está do jeito que tá porque teve humildade para aprender com os erros e conflitos que aconteceram. Eu escrevi recentemente sobre isso, né? Até falando de vida. Isso, na verdade, é a essência do Quero Café, né? A gente não é só negócio, um monte de coisa que a gente conversou aqui, a gente já sabe, a gente já se conhece, porque não é só uma relação contratual, não é só uma relação comercial, né?
a gente entende como quero que tudo tá integrado, assim, e alguém se desenvolve profissionalmente à medida que se desenvolve pessoalmente também. Então, por isso que a gente gosta dessa misturança toda, assim, da gente quase que um participar da vida do outro, né, nesse grupo todo. E eu recentemente escrevi um pouco sobre conflito, sobre conversas difíceis, né, que a gente como líder às vezes evita ter uma conversa difícil e empurra aquela resolução lá para frente. E no meio disso isso causa angústia, isso causa uma trava de desenvolvimento na pessoa, na gente, e isso se aplica também aos nossos relacionamentos. Né? E não é o fato que eu estou falando isso que é tudo perfeito, é claro que não. Né? Às vezes eu brinco, às vezes a galera fala assim, não, cara, a gente nunca briga. Eu nem vejo como tão legal isso, assim, uma sociedade, numa empresa que nunca briga ou que nunca tem conflito, cara, acho que tá perdendo a oportunidade de ter boas ideias aí, né? É importante trazer outras visões, às vezes, né, vai gerar... E no relacionamento é a mesma coisa? Talvez o eu nunca brigo significa eu nunca toco naquele assunto. Mas ele dentro de mim tá doendo. E uma hora talvez aquilo vire um negócio maior. As conversas difíceis entram também dentro do relacionamento. Às vezes é importante, sabe? Sentar e conversar o que não tá legal, o que tem que melhorar. Então, da mesma forma que a gente vai lidar com o colaborador, claro, cada um nas suas proporções, né? Internamente aqui também o relacionamento, essas conversas têm que acontecer. E o postergar dessas conversas também atrasa o relacionamento, né? Exato. Como atrasa a evolução de um líder, também atrasa um relacionamento. Filho, cônjuge, diferente, né? Perfeito. Tá bom, galera. Muito obrigado pelo papo aí, tá gostoso. É uma terapia aí, a gente bater esse papo, é muito legal mesmo. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí, tanto de aprendizado, de liderança, ou se quiserem só mandar um beijo pro Santiago, fiquem à vontade aí, tá? Caso queira olhar pra câmera aí, A gente quer mandar, acho que um abraço para o nosso time de Lages. Agradecer o suporte do pessoal nesse momento que a gente está mais ausente. Eles nos deram essa liberdade de poder tocar essa segunda loja e acho que é muito importante o apoio de todo mundo que está lá para nós. Além da nossa família, claro, que é nosso suporte por trás ainda, né? Mas esse pessoal, o nosso time de Lages está nos fazendo esse caminho, essa ponte para a gente poder chegar até Vacaria. Vacaria só tá acontecendo pelo time de Lages, né? E a nossa família, acho que é muito importante, tá? Os pais da Carol, a nossa família, os meus pais, meu irmão, minha cunhada, todo mundo tá nessa, tá? Então, para nós é muito importante ter o apoio deles de todas as formas, né? Então, a loja de Vacaria também foi pensada um pouco nesse intuito, então, e vocês, tá? Por encarar a gente nessa jornada aí. Eu quero englobou a família toda, sabe? Toda a família tá envolvida nesse processo, nessa jornada junto aí. Isso aí. Galera sensacional. Que loucura, né? Como é um negócio, mas transcende muito e para dar certo é isso, tem que envolver toda a família e se envolve toda a família porque é algo bom, é trabalho, é responsabilidade, mas é algo bom, é algo que nos transforma e isso é o mais legal de toda essa jornada, assim, de ver a evolução da gente como pessoa, das pessoas que estão junto com a gente, né, do impacto positivo que a gente vai causando. Muito legal mesmo. Muito obrigado, um orgulho ter vocês aí.